Olá, pessoal. Bom dia já, né? Já são 4h32, domingo. Estamos aqui para mais uma live, né? E nós estamos aqui no canal lendo a Bíblia desde o começo, né? Desde o primeiro capítulo de Gênesis. E sejam todos muito bem-vindos, tá? O propósito dessas lives é para que a gente venha ler e entender o que está escrito na Bíblia, né? Nós fazemos tantas coisas, passamos por tantas coisas. Às vezes a gente até lê a Bíblia, né? Pelo menos acontecia isso comigo. Às vezes eu ia ler a Bíblia, mas eu não entendia, porque muitas vezes eu lia rápido, né? Eu não lia capítulo por capítulo, prestando bastante atenção, procurando de fato entender, né? Então, assim, muitas vezes eu até lia a Bíblia, mas muitas coisas passavam batido, né, por mim. E desde o ano passado eu comecei a ler a Bíblia desde o começo, né? Desde o começo das Escrituras, e eu senti que muitas coisas mudaram em mim. E vendo essa mudança, eu quis trazer aqui no canal também, né? Para que mais pessoas tenham essa oportunidade, né? De passar por coisas que eu passei lendo a Bíblia. Então, eu me comprometi a ler ela desde o começo aqui com vocês. E está sendo uma bênção. A gente está lendo, está entendendo, né, o que está acontecendo. Estamos meditando capítulo por capítulo e tem sido maravilhoso. As outras lives elas estão todas gravadinhas aqui com o começo, né, de tudo. E hoje nós iremos dar continuidade, tá bom? Nós iremos dar continuidade. Nós paramos no capítulo 20. Nós paramos no capítulo 20. E hoje nós vamos continuar. Capítulo 20 de Gênesis, tá? E o intuito, gente, de ler a palavra é de entender, né, o que realmente Deus quer para as pessoas, para mim, para você, para a humanidade, né? O que Deus quer para gente? Qual que é o intuito da vida? Por que que acontece tantas coisas no mundo, né? E quando a gente começa a ler a Bíblia, nós começamos a entender que Deus tem um plano, né? E o plano de Deus é perfeito. E é muito importante que a gente descubra esse plano e que a gente se prepare para fazer parte dele, né? De uma maneira positiva, que todos nós encontremos a salvação. Muitas vezes a gente fica preso a coisas que a gente quer aqui nesse mundo que aconteça ou que não aconteça, ou de coisas que a gente sonha. Não estou falando aqui que você não deve ter sonhos, objetivos, correr atrás, né, das coisas que você quer. Não é isso, mas existe um propósito muito maior, né? Porque a gente está aqui nesse mundo. E é sobre isso que a Bíblia nos ensina. A gente meditando, a gente consegue entender o plano de Deus. E é importante, muito importante, que a gente venha buscar isso, porque nós não sabemos quando vai ser nosso último dia aqui nesse mundo, a gente não sabe quando Jesus vai voltar, a gente não sabe de absolutamente nada. O que a gente pode fazer é ir se preparando, né? Então, assim, quando eu abri aqui esse canal, eu não falava só sobre fé,
sobre a Bíblia, sobre Deus. Eu falava de outras coisas também. Mas eu senti muito forte no meu coração de ler a palavra aqui com vocês, né? Tem me feito muito bem buscar mais entendimento, buscar mais sobre a palavra de Deus. Então, meu canal ele tem sido voltado para isso. E eu sinto que eu estou num grande propósito, sabe? Porque eu nunca pensei em ter um canal no YouTube, nada disso. E quando eu, né, comecei a gravar meus vídeos, eu não tinha muito norte, eu não tinha muito sentido para onde, né, eu estava indo, sobre o que eu deveria falar. E quando eu comecei a falar de Deus, eu comecei a ter mais paz, sabe? Então, eu acredito que o meu propósito aqui no YouTube seja esse: levar a palavra de Deus, melhorar como pessoa. Eu não sou uma pessoa perfeita, nem sou uma pessoa que sei de todas as coisas, né? Eu estou aí em constante aprendizagem, né? Eu estou constantemente buscando melhorar. Então, se de repente eu me expressar aqui mal, falar alguma palavra de repente errada, eu já peço perdão para vocês, mas eu sou só um ser humano, né? Eu sou limitada, eu sou falha, mas eu estou muito feliz de trazer a palavra de Deus aqui para vocês, para que a gente possa melhorar mesmo, né? Para que a gente possa se olhar, se reconhecer e melhorar, tá? Então vamos fazer esse estudo. Eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, que Deus vai falar com você, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a ler aqui. Gente, eu sempre leio os comentários, tá bom? Às vezes, quando tem muito comentário, eu não consigo ler a todos os comentários, mas eu sempre procuro ler. Hoje, como eu entrei já um pouquinho mais tarde, eu não sei se eu vou conseguir ler todos os comentários, tá? Eu vou ler aqui um pouquinho, né? Boa noite a todos. Agora são 4h39, estamos num dia de domingo. E eu sempre respondo, gente, comentários que tem a ver com o assunto, tá? Que a gente tá falando aqui. E outra coisa que eu ia falar para vocês é que o inimigo, ele usa muitas pessoas para tirar a sua atenção, né? Ele não quer que você saiba do plano de Deus, ele não quer que você busque pela sua salvação. Então, muitas vezes ele usa pessoas para tirar a sua atenção. Então, cuidado, né, com os comentários, né, que às vezes aparece. Eu particularmente não ligo para as coisas negativas que aparecem. Só que eu entendo e cabe a mim avisar vocês que o inimigo usa pessoas, né, para tirar a atenção, né, da gente ter aí o entendimento na palavra de Deus. Então, vigie, tá bom? Bom dia, graça e paz, disse Gospel. Bom dia a todos que estão chegando. O objetivo da live é ler a palavra de Deus. Nós estamos lendo desde o começo, tá, Ítalo? Nós estamos no livro de Gênesis. Muitos crentes hoje em dia botam a vaidade em primeiro lugar, que é a religião. Não só crentes, né? As pessoas, elas colocam muito Deus, né? Acima de tudo. Na verdade, nós temos que colocar Deus, né? Acima de todas as coisas. Estou firme na rocha, estou no processo para o propósito. Amém. Deus está com Israel. O que você diz sobre a vaidade? Eu acho que em qual sentido, né, de vaidade? Não tem graça, esse mundo é muita injustiça. Sim, mas olha, esse mundo, a gente começa a entender o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tantas coisas ruins que acontecem. Esse mundo, ele é uma consequência do pecado.
né? Ele é uma consequência do pecado. Quando houve a desobediência do ser humano, entrou o quê? O pecado. Nós fomos expostos, né, a ter o livre arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Então a gente sofre uma consequência do pecado. Estamos aqui para aprender a moldar o nosso coração, para fazermos parte, né, do plano perfeito de Deus, que é a salvação, que é a vida eterna, que é onde não haverá mais dor, mais sofrimento. Estamos aqui evoluindo, né? Temos que procurar o quê? Melhorar. Bom dia a todos. Um abraço aqui para o Paraná. Um abraço, Paraná. Bom, qual a palavra de hoje? Juninho está perguntando. Nós vamos ler o capítulo número 20 de Gênesis, tá bom? E vamos começar aqui com a leitura, tá, gente? Abraão mente para Abimeleque. Abraão se mudou para Neguebe, ao sul. Permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur, e depois seguiu até Gerar. Enquanto morava ali, como estrangeiro, Abraão apresentava sua mulher dizendo: Ela é minha irmã. Por isso o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para o seu palácio. Gente, aqui está acontecendo uma coisa que Abraão já tinha feito antes, tá? E não é porque Deus concordava com isso. Mas naquela época, naquela cultura, quando um estrangeiro tinha uma esposa muito bonita, ele sofria ali um sério risco de morte, né? Ele sofria um sério risco de morte, de ser assassinado, para aquele rei, né, ficar com a esposa. Então, Abraão, ele tinha esse combinado com a mulher dele, com a Sara. Inclusive, isso já tinha acontecido anteriormente, quando ele foi para o Egito. Ele mentiu também que Sara era irmã dele para poupar ele, né, de acontecer alguma coisa muito ruim, dele morrer. Então, era um combinado. Só que todas as vezes Deus protegia Sara, né? Deus protegia Sara porque Deus era com eles. Porém, né, vamos ver aqui o que aconteceu. Sara, na verdade, ela era meia-irmã de Abraão. Ai, uma coceira no meu nariz, gente, desculpa. Mas assim, naquele tempo, né, para a humanidade se multiplicar, Deus ele permitia que tivesse esses relacionamentos aí meio que familiares, né? Mais para frente, a gente vai ver que Deus vai proibir isso, mas até esse momento aí de Abraão, Deus permitia esse tipo de relacionamento. Então, na verdade, era uma meia mentira, né? Porque Sara, de fato, era irmã de Abraão, tá bom? Mas ela era esposa também, ela era meia irmã de Abraão, né? E Deus permitia esse tipo de relacionamento nessa época, e Abraão fazia isso para não correr risco de vida, tá? Era um combinado que ele tinha com a esposa dele. Bom, Abraão apresentava Sara, sua mulher. Ela é minha irmã. Por isso, o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para seu palácio. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse: Você vai morrer. A mulher que tomou é casada. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim disse o Senhor: Castigarás uma nação inocente. Não foi Abraão quem me disse: Ela é minha irmã? E ela própria afirmou: Sim, ele é meu irmão. Agi com total inocência. Minhas mãos estão limpas. No sonho, Deus respondeu: Sim, eu sei que você é inocente. Por isso, impedir de pecar, e não deixei que a tocasse. Agora, devolva a mulher ao marido dela, e ele orará por você, pois é profeta. Então você viverá. Mas se não devolver,
Esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. Então aqui Deus, ele já não permitiu que Sara, né, fosse tomada por esse rei. Deus, ele apareceu no sonho desse rei e impediu que isso acontece. Ainda colocou ali muita autoridade sobre Abraão. Ele falou que ia livrar aquele rei disso, que era para ele devolver Sara para Abraão e que ele ia livrar o rei da morte. Porém, Abraão ia ter que orar sobre ele, né? Então, olha só, imagina só a autoridade que Abraão já conquistou ali, né? De repente, se Abraão mesmo tivesse falado a verdade, né? Esse rei, pela beleza da esposa, né, de Abraão, não ia respeitar, porque naquela época acontecia isso, né? Eles matavam para ficar com a esposa do cara, era tipo assim. Só que Deus intercedeu e já o que? Mostrou ali em sonho, né, para aquele rei, que ele não podia ficar com aquela mulher, senão ele iria ser castigado. E já deu ali muita autoridade para Abraão. Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo e, sem demora, reuniu todos os servos. Quando contou o que havia acontecido, seus homens se encheram de medo. Então Abimeleque mandou chamar Abraão. O que você fez conosco? Perguntou. Que crime cometi para merecer este tratamento que nos torna a mim e ao meu reino culpados deste grande pecado? O que você me fez não se faz a ninguém. O que deu em você para agir desse jeito? Abraão respondeu. Pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus e vão me matar para ficar com minha mulher. Além do mais, ela é de fato a minha irmã, por parte de pai, mas não de mãe, e eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa do meu pai e viajar de um lugar para outro, eu disse a ela: faça-me este favor, por onde formos, diga que eu sou o seu irmão. Então Abimeleque pegou ovelhas, bois, servos e servas e deu de presente a Abraão. Também lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: veja, minhas terras estão à sua disposição. More onde lhe parecer melhor. E disse a Sara: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata diante de todas essas testemunhas para reparar qualquer dano que eu lhe tenha causado. Assim todos saberão que você é inocente. Olha só, ele se redimiu, ele deu bens para Abraão e teve ali testemunhas, né, para mostrar que ele estava devolvendo Sara e que ele não tinha participação nenhuma naquele pecado. Então Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que pudesse ter filhos. Pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque, por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão, né? Então veja bem, Abimeleque, mesmo sem ele saber que ele estava ali cometendo um pecado, porque ele não sabia. Abraão falou para ele que Sara era irmã dele. Então ele não sabia. Só que ele estava o quê? Em pecado. E mesmo sem ele saber que estava em pecado, ele estava o quê? Sendo castigado. Então, nisso, o que eu tiro disso? Que nós temos que vigiar muito e procurar sempre, né, se encher do Espírito Santo. E como que a gente se enche do Espírito Santo, que é Deus? Lendo a palavra, orando, conversando com Deus, né? Assim que a gente se enche do Espírito Santo. Porque quando a gente se enche do Espírito Santo, ele nos desenvolve o quê? Dons, talentos, ele nos dá sabedoria, discernimento de saber o que é certo e o que é errado.
coisa que aquele rei não tinha. Então, mesmo sem ele saber, ele estava sendo castigado. As mulheres ali do reinado dele, sem contar o que, né, que ele ia morrer, ele ia pagar por um pecado, porque o preço do pecado também é a morte, né? Além das consequências que o pecado traz, de castigos, porque aqui Deus estava castigando ele por ele estar em pecado, ele estava num pecado que ele não sabia. Então, por isso que nós temos que sempre estar buscando sabedoria, pedindo sabedoria. Será que o que a gente tem feito no dia a dia agrada a Deus? Será que as coisas, o comportamento que nós temos agrada a Deus? Será que aquilo que a gente nem sabe que é pecado pode ser um pecado e pode vir aí uma coisa ruim, né, sobre a nossa vida, como aquele rei? Porque Deus mostra aqui na Bíblia que aquele rei ele não sabia que aquilo era pecado. E mesmo assim, ele e o palácio dele estavam sendo penalizados por aquele pecado. Então, às vezes você olha para sua vida, você vê que sua vida não anda, você vê que acontece coisas ruins. Eu não estou dizendo assim que tudo que acontece de ruim na sua vida é porque você é um pecador, é porque você está em pecado. Não. E pecadores nós somos mesmo, né? Mas muitas vezes algumas coisas que estão acontecendo pode ser por conta do pecado. Pode ser como o exemplo, né, deste rei. Então, gente, aqui eu fui lendo, eu já fui aí passando para vocês algumas coisas. Quando a gente lê ou quando a gente escuta, né, uma narração da Bíblia, porque sempre quando eu vou trazer aqui para vocês um capítulo, o que eu faço? Eu leio, né, primeiro e anoto tudo que eu entendi, que eu achei importante, que eu posso tirar o quê? Uma lição. Coisas que eu posso achar assim que é uma lição para minha vida, né, ou para a vida de vocês também, eu anoto. Anoto tudinho. Porque eu lendo aqui, muitas vezes, eu como ser humano, eu sou muito limitada, né? Então, pode ser que alguma coisa passe o quê? Despercebido aqui na hora, ainda mais, né, ao vivo, eu mesma tô lendo, pode ser que passe despercebido. Então, eu anoto todos os capítulos, eu faço umas anotações, né, de coisas importantes. Então, aqui eu vou ler rapidinho e ver se eu esqueci de falar alguma coisa que é muito importante nesse capítulo, né? Muitas pessoas falam muito mal, né, do Velho Testamento, fala que a gente tem que ler o Novo, que a gente já vive o Novo. Só que, gente, Deus ele fala com a gente desde o começo da Bíblia. Desde o começo da Bíblia, Deus fala com a gente. Então a gente tem que ler em espírito e meditar, porque tem muitas coisas para a gente aprender, para a gente desenvolver, para a gente saber, né? Então é muito importante. Então vamos lá, vamos aqui refletir. Bom, aqui nós estamos lendo a história de Abraão, que é um grande patriarca, né? Que é foi um grande homem, né? Ele está aqui na Bíblia, foi um grande homem, né, de Deus, e nós vemos, lendo a Bíblia, a gente pode entender que Abraão, ele era uma pessoa humana, ele era um ser humano, e até ele sentiu o quê? Medo. Ele sentiu medo. Então, sentimentos, comportamentos, nós somos humanos. Abraão foi um homem muito grande aos olhos de Deus, e mesmo assim a Bíblia aponta que ele sentiu o quê? Medo. Abraão sentiu medo. Ele teve medo. Quando Deus falou para ele: Olha, vai para Canaã, que eu vou te dar aquela cidade, que eu vou te dar aquelas terras. Ele combinou com a esposa dele de falar que eles eram irmãos e não marido e mulher. Por quê? Abraão, mesmo ele vendo que Deus era com ele sentia medo.
Só que era um medo que ele fazia o quê? Ele orava, ele buscava pela presença de Deus. Não era um medo que limitava esse homem. Então, nós, como seres humanos, o que que a Bíblia nos ensina, né, nesse capítulo? Nós, como seres humanos, nós vamos ter falhas, nós vamos ter medos. Porém, nós temos o que? Que ter comunhão com Deus. Nós temos que buscar se espelhar, né, nessa fé de Abraão, dessa comunhão de Abraão, que mesmo você tendo medo, esse medo ele não te limita, ele não te para, porque você busca em Deus, né? Então nós podemos tirar isso desse capítulo. Deus protege quem tem comunhão com ele. Deus ele protegeu Sara. Aqui na Bíblia já é a segunda vez que nós vemos Abraão falando que era irmão de Sara. Já é a segunda vez. Na primeira vez, né, que ele foi para o Egito, Deus ele colocou ali vários castigos sobre aquele faraó e sobre todo aquele reinado, né? Então, o faraó descobriu que Sara era esposa de Abraão e não só devolveu Sara, como também deu muitos bens para Abraão, deixando ele e Ló muito ricos, né? A Bíblia fala. Agora, Deus, ele mandou um sonho para Abimeleque. Deus ele mandou em forma de sonho, né, para Sara ser devolvida para o marido dela, porque ela era casada, né, e que ele ia cometer um grande pecado, né, porque Deus não gosta disso, né, os homens e as mulheres têm que respeitar o casamento, né, e Deus ia castigar ele, e foi revelado em sonho, e Sara foi o quê? Liberta. Então, aqui mostrou que Deus protege quem busca Ele, quem tem comunhão com Ele. Bom, vamos ver aqui. Bom, que algumas coisas acontecem, né, pelo pecado. Eu já falei aqui que mesmo aquele homem, no caso Abimeleque, mesmo sem ele saber que Sara era esposa de Abraão, ele ia cometer um pecado, ele ia estar em pecado e ele ia ser castigado, né? Então, para a gente vigiar, porque às vezes alguns comportamentos, algumas coisas que a gente faz, a gente está onde? Em pecado. E quando a gente tá em pecado, a gente corre um sério risco de ter ali até uma consequência, né, divina por conta daquele pecado. Então, temos que vigiar. Bom, e Abraão ia ganhando mais prestígios, né? Porque Deus, no sonho de Abimeleque, não só falou que Sara era casada, né? Mas falou que para aquela coisa ruim não acontecer com ele, Abraão ia ter que o quê? Orar sobre eles, né? Então, Deus mostrou que era com Abraão e que Abraão tinha muita unção e ele foi ganhando mais prestígios naquele lugar que Deus prometeu que seria dele, tá bom? Agora nós vamos ler aqui o capítulo de número 21. Eu vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. O que vocês estão achando, gente, desse capítulo? Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão com alguma dúvida?
Seu trabalho é muito bonito, muito obrigada. Fico muito feliz que vocês estão gostando, né, dessas lives. Tem uma pessoa que colocou aqui, compartilha a live para 7 pessoas e a palavra da Irmandade pode ser espalhada cada vez mais. A palavra de Deus, né, gente? Vamos compartilhar, gente. Compartilha com as pessoas. As lives desde o capítulo número 1 estão gravadas, tá bom? É muito importante que a gente venha conhecer a palavra de Deus, né? Deus ele fala com a gente desde o começo da Bíblia. Então é muito importante. Muito bom dia, Dayana. Sempre um prazer poder ver a sua live. Deus abençoe. Amém. Por favor, poderia orar pelo meu amigo Osvaldo Batista? Sim, eu vou anotar aqui o nome dele, tá bom? Bom, tem bastante comentários, mas pelo que eu tô vendo, eu não tô vendo nenhum comentário sobre o que a gente tá lendo aqui. Tem uma pessoa que falou: se eu morrer, vai ser pecado se você se matar? Sim, se for essa pergunta que você tá fazendo, tá bom? Agora, nós temos que se preparar, né? Porque a gente não sabe o nosso dia, por isso que a gente tem que andar em retidão a Deus, né? Procurar fazer o nosso melhor, pedir sempre perdão para Deus, melhorar como pessoa, para que a gente tenha a nossa salvação, né? Abraão, homem de Deus. Irmã, eu traí minha última esposa. Isso é pecado? Sim, porque é um adultério, né? Você cometeu um adultério. Você tem que, de verdade, de coração, se arrepender do que você fez, né? Porque Deus, ele vê isso como um pecado. Então você tem que se arrepender e não fazer mais isso com ninguém, né? Daiane, eu estou gostando muito do estudo bíblico. Que bom, gente, eu fico muito feliz. Compartilhe com todas as pessoas, mesmo as pessoas que você não conhece, sabe? Compartilha no grupo, no WhatsApp, para que mais pessoas venham ter entendimento da palavra de Deus. Tantas vezes, gente, eu tiro por mim, né? Desde que eu era mais nova, né? Quantas vezes a gente não lê a Bíblia e muitas vezes não entende a Bíblia? Porque a Bíblia nós temos que ler com calma, a gente tem que ler capítulo por capítulo, porque muitas vezes a gente entende, né?
quem é pai de quem, o que aconteceu, mas e a lição por trás daquele capítulo? Porque a cada capítulo, a Bíblia, ela tem um ensinamento para nós melhorarmos, né, como pessoa. Então é muito importante que a gente entenda cada capítulo. Se eu não for para a igreja, é pecado? Não. Deus não fala, né, que se você não for para a igreja é pecado. Pelo menos eu nunca vi isso na Bíblia. Mas o que você tem que fazer é praticar o bem, é fazer as coisas que Deus fala que você tem que fazer, né? E não fazer as coisas que Deus fala que você não tem que fazer. E que se você fizer, você vem o que? Se arrepender. Você tem que ler a Bíblia todos os dias, você tem que orar todos os dias, né? Você tem que ter uma comunhão com Deus todos os dias. Ter um espacinho na sua casa, não necessariamente um espacinho, mas conversar com Deus todos os dias, né? É muito bom quem encontra uma igreja e se sente bem na igreja, a igreja realmente prega o que está na Bíblia. É muito bom você ir para a igreja. A gente não pode falar que não. É uma bênção. Mas se você ainda não tiver achado uma igreja ou não está conseguindo ir, mas não deixa de ler a palavra de Deus. Não deixa de orar todos os dias. Você tem que buscar por comunhão de Deus. Você tem que buscar entender o amor e o plano perfeito de Deus. Só Ele tem isso para te dar. O amor perfeito, o plano perfeito. Então você tem que procurar entender isso e procurar melhorar como pessoa todos os dias. É isso que Deus quer. Deus abençoe o canal. Amém. Ore por mim na área sentimental. Eu vou colocar aqui seu nome, Emerson. Estarei orando sim, tá bom? Meu nome é Bruna. Vou colocar aqui seu nome, Bruna, para oração também. Seja muito bem-vinda. O pior é que não costumo ir à igreja há anos. O que você não pode fazer, Sócrates, é se afastar de Deus, é não ler a palavra, é não ler a Bíblia. Abraão é o pai da fé, exemplo de fé que foi, verdade. Exatamente, Daiane, essa pessoa tirar a própria vida é pecado. Esse pecado é complicado. Você tem um relacionamento com uma mulher casada, é difícil, só Deus mesmo. Não pode, gente. Vou fazer um curso para aprender mais a Bíblia. Faz sim, faz sim. Se você achar um curso para você aprender mais a Bíblia, mas acompanhe também as lives aqui no YouTube, porque diariamente eu estou trazendo, né, capítulo por capítulo da Bíblia. Nós estamos no começo, qualquer coisa começa a ver as outras lives, né, para você entender. Só o Espírito Santo dá clareza e luz à sua palavra. Diana, o que você acha da Umbanda? Gente, olha só, eu sou uma pessoa, uma mulher, eu não tenho conhecimento sobre todas as coisas do mundo, não é tudo que eu conheço. Essa é uma religião, né? Eu, particularmente, é difícil para mim falar o que eu acho, porque eu não sei, eu nunca fui, eu já ouvi falar, meu esposo já me falou algumas coisas sobre, né? Mas eu também não sei se é dessa religião que ele falou. Com todo respeito, eu não conheço, então assim, eu não posso falar. Agora, eu posso falar sobre o que eu acredito, que é a Bíblia, que é em Jesus, que é em Deus,
que é o propósito, que é sobre o que devemos ou não fazer, seguir, né? Então, acredito sobre isso. Agora, em particularmente dessa religião, ou de qualquer outra que seja, ou de pessoas também. Muitas vezes aqui eu faço colocações, por exemplo, de dar dinheiro à igreja, essas coisas. E, gente, é uma coisa, né, que eu tenho que falar aqui no canal é que nós não podemos julgar nada nem ninguém, entendeu? A gente, assim, nós podemos o quê? Não fazer o que aquela pessoa faz. Às vezes, né, a gente lê a Bíblia, a gente entende que aquilo a gente não pode fazer, né? Porque está escrito na palavra de Deus que a gente não pode fazer. Então, o que? A gente não faz e a gente passa o que a gente aprendeu na Bíblia para as pessoas. Agora, não cabe a mim julgar comportamento de pessoas, julgar religiões, porque senão eu iria contra a Bíblia. A Bíblia fala para a gente não ficar julgando, porque quem vai julgar é Deus. Quem tem que julgar isso, gente, é Deus. Então, quem sou eu para ficar dando opinião da religião que eu nem conheço, né? Eu não tenho esse poder. Deus não me deu isso. Deus não nem quer que a gente fique fazendo isso. Então, assim, muitas vezes sobre alguns comportamentos eu dou sim a minha opinião aqui, pelo que eu vi que está na Bíblia. Mas eu não julgo, gente, nenhuma religião, nenhuma pessoa, porque quem sou eu para fazer isso? Agora, eu falo o que eu estou aprendendo aqui na Bíblia, né, na palavra de Deus. Rian, eu te respondi, tá bom? Sobre a Umbanda. Bom dia, boa madrugada, paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma pessoa respondeu, essa pessoa que tá, o Rian, né, que tá perguntando ao Buda. Eu respeito tudo, que não faça mal ao próximo. Agora, onde pode usar seus espíritos para praticar o mal, outra pessoa, eu não respeito. Olha, tem muitas crenças, né, que não necessariamente elas fazem coisas para prejudicar o próximo, mas elas seguem certos costumes que vão contra a palavra de Deus, que vai contra o que Deus fala que a gente tem que fazer para ter a salvação. Eu não estou falando que é o caso dessa religião que o Rian colocou aqui, porque eu não conheço assim detalhadamente. Só escuto falar e eu posso até estar confundindo com outro também. Então, eu não sei. Mas, por exemplo, tem lugares que não faz mal para ninguém. Só que idolatra santo, idolatra uma estátua. Por exemplo, isso aqui é uma estátua, você acredita que essa estátua aqui pode te fazer tudo por você e às vezes você faz até trabalhos, né, para ter aquelas coisas que você quer e não é prejudicando ninguém. Às vezes é até para coisas boas, que coisas boas aconteçam. Só que não é isso que Deus fala na Bíblia. Isso vai contra a vontade de Deus. Porque Deus fala que a gente não tem que idolatrar imagens, santos, por mais especiais que eles tenham sido aqui nesse mundo. Por exemplo, é muito lindo a história de Maria, mãe de Jesus. É muito bonita, né? Maria, ela teve seu prestígio aqui nesse mundo. Com certeza, Deus ama muito Maria. Ela foi uma mulher muito especial aqui nesse mundo. Só que eu não posso ficar orando para Maria resolver minhas coisas, para ela cuidar da minha vida, por exemplo, sentimental, ou para ela fazer um milagre para mim, ou eu ficar fazendo alguma oferenda para Maria resolver alguma coisa para mim. Eu não posso fazer isso, porque Deus fala na Bíblia que a gente não pode fazer isso. A gente tem que orar direto ao Pai em nome de Jesus. É isso que a Bíblia fala, né? Não adorar outros deuses, não fazer outros deuses. A Bíblia ela fala isso. Então eu não posso ir contra a Bíblia, né? Independente de eu estar fazendo bem para a humanidade ou de eu estar fazendo mal.
A Bíblia, Deus não quer que a gente faça isso. Então, a gente tem que ir, gente, pelo que está na Bíblia. Ivana, gostaria de pedir uma oração para mim e para minha família. Meu marido foi demitido, está internado, ficamos sem renda e estou me prostituindo para pagar as contas. Me envergonho, mas preciso disso. Mas olha só, tenta ver, olha gente, hoje aqui na internet a gente tem um acesso à informação muito grande, principalmente aqui no YouTube. Coloca aqui no YouTube como posso ter fontes de renda para você ir desenvolvendo na sua cabeça coisas, né, para você fazer, para você vender, para você conseguir dinheiro, né? Peça, se arrependa do que você está fazendo. A Bíblia também não é a favor disso. Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para o seu esposo também. Então, busque ler a palavra para você ter entendimento, né? Peça perdão para Deus, mas primeiro se arrependa de verdade, né? Para que Deus possa te perdoar, porque Deus perdoa os nossos pecados, né? Deus perdoa, desde que a gente se arrependa do quê? De coração, que a gente tenha um coração aquebrantado. Então, aqui na internet, hoje, gente, a gente tem a internet que pode, né, nos ajudar muito. Tem muitas pessoas do bem, né, que dão dicas, né, de fontes de renda, coisas que você pode começar a fazer amanhã mesmo. Por exemplo, vender um bolo de pote, vender uma marmita, são coisas, né, que você consegue vender. Vender alguma coisa porta a porta. Eu acredito que vendas é a maneira mais fácil, assim, de você conseguir girar um valor mais rápido, né? E nada é impossível para Deus, a internet está aí para você fazer várias pesquisas e é isso. Se uma pessoa não rezar, não agradecer a Deus, não ir para a igreja, pode morrer, todas as pessoas vão morrer, né? Mas há uma diferença de quem morre longe de Deus e perto do pecado, e uma pessoa que morre com o coração aquebrantado perto de Deus, né? Morrer, todos vamos morrer e ninguém sabe, né, as coisas que vão acontecer. Mas por isso que nós temos que orar para Deus, para a gente se fortalecer. Foi a última alternativa, ele não sabe, mas faço por ele. Então, mas você tem que buscar uma fonte de renda onde você não desrespeite o seu corpo, nem o seu esposo, né? Bom dia, paz. Estou desesperada. Então, não faça isso, né? Não faça isso. Não, a água não é gelada, gente. É porque como eu fico falando muito, né? Eu tenho que ir molhando a minha garganta, mas é água natural. Fiz isso, a solução foi abrir um OnlyFans, mas não adiantou. Eu não sei o que é OnlyFans, mas olha, vou te falar uma fonte de renda que inclusive eu tenho, tá? Que pode te ajudar. O iFood. Você vender coisas pelo iFood, você vender lanches, marmitas, você pode fazer um bolo de pote, gelinhos, alguma coisa assim, porque comida todo mundo come, né? Para você vender, fazer alguma coisa assim, ou procurar, né, um trabalho CLT, você pode também estar procurando, só que aí vai demorar um mês, né, para você receber. Então, acho que você vender alguma coisa como autônomo seria melhor, a melhor opção.
Trabalho de doméstico, olha, gente, uma ótima opção. Olha que ideia legal que deram aqui. Lindomar deu essa ideia. Doméstica, gente, ganha bem, você fazendo diária, até que você ganha bem, né? E é um dinheiro que você vai limpar ali a casa, né, da pessoa e você já vai receber. É uma ótima opção. E buscar a Deus, ter 18, ganha 18 mil fácil. Então, buscar a Deus, né? Buscar a Deus, entender que isso é errado, se arrepender disso, né? Que não é isso que Deus quer para você. Bom, gente. Agora vamos ler aqui, vamos dar continuidade, né, na leitura. Vamos ler o capítulo 21, tá bom? Vamos ler o capítulo 21 de Gênesis. Ó, o nascimento de Isaac. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão, na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Então Deus cumpriu a promessa, né? Que ele disse que Sara iria ser mãe. Abraão deu nome Isaque ao filho. No 8º dia, depois do nascimento de Isaque, Abraão o circuncidou, como Deus havia ordenado. Então, aqui a gente vê que Abraão cumpriu, né, com a aliança que ele fez com Deus, que era da circuncisão, né? Isso nós vimos aí na live anterior. Então, Abraão, ele era um homem de palavra, né? Ele cumpriu com o que ele tinha prometido. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que acontecer vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê, e no entanto, em sua velhice, e eu lhe dei um filho? Gente, eu não sei se isso aconteceu com quem estava aqui na live anterior que a gente falou, né, que Sara iria, né, ter um filho e ela já era uma idosa, né, quando a gente leu ela estava acho que com 90 anos e ela fala, né, que quem escutar essa história vai rir. E realmente, gente, quando eu li essa história de Sara, eu dei risada. Não dei risada num sentido assim, debochado, não. Eu acredito em Deus, eu acredito no que está escrito. Mas sabe quando você acha engraçado? Parece que é uma profecia que está aqui na Bíblia, gente, que quem escuta essa história na hora vai dar risada, vai sorrir. E aconteceu isso comigo. Aconteceu. Então, Deus ele cumpriu aquela promessa, né? Sara ficou muito feliz, Abraão também. Abraão também cumpriu a aliança que ele prometeu com Deus, né? Porque Deus ele fez uma aliança com Abraão que todos os homens, inclusive os funcionários, os servos de Abraão, teria que fazer a circuncisão. Ele fez no filho dele, né? E vamos lá. E Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice eu lhe dei um filho. Peraí, que sem querer eu tirei da página aqui que eu estava lendo. Abraão expulsa Agar e Ismael. Quando Isaac cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão,
e de sua serva egípcia Agar, caçoar do seu filho Isaque, e disse a Abraão: livre-me da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com o meu filho. Então, gente, aqui porque quando Sara ela já tinha essa promessa, né? Abraão ele já tinha essa promessa que ele teria uma grande descendência, mas Sara teve uma ideia, né? Porque ela achou que estava demorando para ela ser mãe, que ela não ia ser mãe. Ela teve uma ideia de dar a serva dela egípcia para Abraão. E naquela época, gente, isso era normal, isso era uma coisa normal. Só que quando essa serva ficou grávida, começou os desentendimentos, né? E ela viu essa situação, ela viu o filho de Abraão debochando de Isaac, ela não gostou e ela falou para Abraão mandar eles ir embora. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era o seu filho. Então, olha só, Deus, porém, lhe disse, olha só, Deus, ele viu que Abraão ficou triste e ele foi o quê? Conversar com Abraão. Olha o grau de intimidade, né? Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é o seu filho. E aqui mostra também que Deus amava muito Sara, né? Você vê que Deus, ele defendia Sara quando Abraão falava que Sara era irmã dele. Ele dava um jeito de Sara não passar por aquelas situações ou de livrar Sara. Deus ele foi conversar com Abraão e falou: "Olha, escute Sara". Então dá para ver o quanto Deus amava, né? Ama Sara. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, dali onde ele está. Levante-o e o anime, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu-lhe a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. A aliança de Abraão com Abimeleque. Então aqui, antes de chegar nessa aliança, né, a gente vê que Deus, ele não abandonou o outro filho de Abraão, né? Deus não abandonou. Por esse tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, foi visitar Abraão. Lembra dele? Que ele queria tomar Sara, né, como esposa, só que Deus mandou um sonho para ele? Então, é dele, ele que foi visitar Abraão. É evidente que Deus está com você, ajudando em tudo o que faz, disse Abimeleque para Abraão. Jure, em nome de Deus, que não enganará nem a mim, nem a meus filhos, e nem a nenhuma dos meus descendentes. Tenho sido leal a você. Por isso, jure que será leal a mim e a esta terra, onde vivo como estrangeiro. Abraão respondeu: eu juro. Contudo, Abraão reclamou com Abimeleque sobre um poço que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. Eu não sabia disso, respondeu Abimeleque.
Não faço ideia de quem seja o responsável. Você nunca se queixou a respeito. Então Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque, e os dois fizeram um acordo. Quando Abraão também separou do rebanho mais 7 cordeirinhas, Abimeleque lhe perguntou: Por que você separou essas 7 das demais? Abraão respondeu: Por favor, aceita estas 7 cordeirinhas como testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso Abraão chamou o lugar de Berzeba, porque ali os dois fizeram um juramento. Depois de firmarem a aliança em Berzeba, Abimeleque e Ficol, o comandante do exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargareira em Berzeba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Abraão morou na terra dos filisteus como estrangeiros por longos tempos. Então veja bem, aqui mostra que Abraão, ele era uma pessoa mansa, né? Porque ele cavou todo um poço por uma pessoa ali que ele sabia, né, que aquela pessoa que respeitava ele, porque Deus já tinha revelado para aquela pessoa que Abraão era um profeta, que Abraão era um homem de Deus. Então, no íntimo de Abraão, ele já sabia que aquele moço respeitava ele, mas os funcionários dele, né, os empregados dele, foram lá o quê? Caçar confusão com Abraão, num poço que ele mesmo, né, fez. E naquela época, um poço era algo assim de muito valor, porque era muito escasso, né, ter água. Então, ter um poço assim era algo de muito valor. E Abraão, em momento nenhum, a Bíblia fala que ele ficou irado e que ele foi lá tirar satisfações, ou que ele foi impor um respeito a esse rei. Não, a Bíblia mostra que esse homem, ele foi até Abraão. E no momento certo, houve aquela concordância daquele homem admitir, aceitar que aquele poço foi feito por Abraão, né? Então a Bíblia mostra que Abraão era um homem que ele realmente ele esperava, né, no Senhor. E eu fiz aqui algumas anotações, vamos ver se eu esqueci de falar de alguma coisa enquanto eu estava lendo. Então Deus cumpre Isaac, né? O filho da promessa de Sara ele nasceu, né? Abraão cumpriu a aliança, ele fez a circuncisão em Isaac. Todos que souberem dessa história vão sorrir. E, gente, eu sou um testemunho vivo de quando eu estava lendo essa história, eu já vi vários milagres na Bíblia, né? Eu já li vários milagres, mas de fato, quando eu li a história de Sara, né, que ela ia ficar grávida aos 90 anos de idade, na hora que eu estava lendo ali, foi muito automático. Eu dei risada. Ismael, então, aqui fala, né, que Ismael, ele meio que debochou, né, de Isaac. Ismael, que era o filho de Agar. Então, isso mostra que o gênio, né, o gênio do outro filho de Abraão, ele era um pouco assim diferente. Eu não posso dizer que ele era uma pessoa ruim, não é isso, mas que ele era um menino diferente. E quando Agar foi para o deserto, que ela saiu, né, triste, porque quando ela engravidou, ela começou a estranhar Sara. Então ela quis fugir. E Deus apareceu para ela. E Deus falou assim para ela, ó, deixa eu voltar. Tá em Gênesis 16, versículo 11. O anjo do Senhor também disse: Você está grávida e dará luz a um filho, e dele o nome será Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável. Você vê que ele tinha um gênio, né, diferente. Não posso dizer difícil, mas ele tinha um gênio diferente, como um jumento selvagem. Levará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição contra todos os seus parentes. E aqui já que começou, né, essa oposição dele com Isaac. Ele era um homem
selvagem, a Bíblia fala, né? Que ele teria essa característica. E ele foi criado no deserto. A descendência, né, dele é dos árabes, né? Pela geografia, né, geologia da Bíblia, é a descendência dos árabes. Ele foi criado num deserto, né? E, bom, essa parte a gente vê que as características de Ismael já estavam se cumprindo. Deus viu o choro de Ismael. Ali, quando fala, né, que Abraão ele plantou aquela árvore, né, depois daquela conversa do poço, Abraão estava simbolicamente marcando seus territórios, né, de maneira clara, fazendo negócio, comprando de certa forma. Não digo que ele estava comprando aquele poço, mas que ele estava ali comprando o direito de uso daquele poço, que ele estava deixando o legado dele naquela cidade. E Deus, ele prometeu para Abraão desde o começo que aquela cidade, que era uma cidade enorme, seria toda dele, né? E aos poucos, Abraão foi ganhando prestígio, foi fazendo negócios e sempre com muito o quê? Mansidão. Ele poderia ter ido lá naquele rei Abimeleque e ter quebrado o pau, ter falado um monte, né? Porque Deus já tinha se mostrado que era com ele, mas não foi esse o comportamento dele, né? Agora nós vamos ler aqui o capítulo de número 22. Vamos lá. Deus prova Abraão. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes eu lhe mostrarei, o ofereça como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. Veja bem, Deus fala com Abraão, a Bíblia não fala que ele fica questionando, que ele fica duvidando, que ele fica perguntando: ai, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que é isso que Deus quer? Ah, eu vou contar para não sei quem, para me confirmar o que acha. Não. Deus falava com Abraão e Abraão obedecia. Independente do que fosse, Abraão obedecia ao que Deus falava. Se Deus falasse para ele fazer qualquer coisa, né? Se, por exemplo, Abraão pegasse a Bíblia e lesse e Deus falasse: ó, não pode fazer isso, Abraão não fazia. Ó, Abraão, pode fazer isso, Abraão fazia. Abraão se mostra um homem obediente, desde o começo de toda a história. Abraão é obediente. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Ele não falou nem pro pessoal que estava lá com ele. Ele simplesmente falou: ó, fique por aqui vocês, né? Que eu vou lá. Porque às vezes quando a gente fala, né, as coisas para alguém, alguém vai dar o quê? A opinião humana dela, né? Pessoa, só que ela não foi ela que conversou com Deus, não foi nada. Só que a pessoa vai dar o quê? A opinião humana. E muitas vezes pode o quê? Usar, o inimigo pode até usar aquela pessoa para distorcer as coisas. Então, Deus falou, Abraão não falou nem com a esposa dele. Abraão foi obedecer. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque
E ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. Isaque virou-se para Abraão e disse: Pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. E lembra muito a história, né, de Jesus, que vamos ver mais para frente, que Jesus levou a própria cruz, né? Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Neste momento, o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus, de fato. Não me negou nem mesmo o seu filho, o seu único filho. Então aqui, gente, imagina a dor de Abraão nesse momento. Imagina o desespero dele, né? Mas ele não negou. E quando a gente vê essa história, pelo menos eu, o que que eu pensei na hora? Imagina a dor de Abraão, imagina o sentimento que ele estava sentindo, a tristeza, né? E só que Deus não deixou. Deus, ele viu e Deus se compadeceu. Ao contrário do que Deus fez por nós, né? Que isso fique como uma reflexão. Imagina a dor que Deus sentiu ao ver o seu filho, o seu único filho, sendo crucificado. Só que Deus, Jesus, ele era o sacrifício perfeito. E ele, por amor à humanidade, deu o seu único filho. Mas em Abraão, não. Em Abraão, ele foi diferente. Ele sentiu a dor de Abraão e não deixou. E Abraão, ele ia fazer. Abraão, por mais que ele pensasse, Deus, ele pode ressuscitar o meu filho. Deus, ele pode fazer esse milagre. Mas Abraão, ele iria até o fim, né? Abraão, ele era um homem obediente. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneirinho preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto do filho. Deus providenciou até aquele sacrifício, né? Abraão chamou aquele lugar de Javá-Shiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo amor do meu nome, que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como estrelas no céu, e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão a cidade de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. E quando Deus fala assim, ele está apontando para Jesus, que por meio de Jesus todas as nações serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Então voltaram até onde estavam os servos e partiram para Berzeba, onde Abraão continuou a morar, né? E pouco tempo depois, Abraão ficou sabendo de Milca, mulher de Naor, irmão dele. Ele tinha dado filhos. O mais velho recebeu o nome de Uz, o segundo mais velho, Buz, seguindo de Quemel, antepassado dos arameus. Quesed, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel, que foi pai de Rebeca. Esses foram os 8 filhos de Milca, de Naor, irmão de Abraão. Além desses, Reumá, sua concubina, lhe deu 4 filhos, Teba, Gans, Taz e Maacá. Então, quando a gente vê aqui, já indo para a descendência, né, do irmão de Abraão, parece até que a Bíblia mudou o contexto da história. Mas
ela deixa isso aqui bem colocado, porque aqui já se fala de uma descendência aonde viria Rebeca, né, que futuramente seria a esposa de Isaac. E gente, só voltando ali sobre o sacrifício, né, que Deus pediu ali Isaac como sacrifício. Gente, Deus, ele fez isso apenas para testar a fé de Abraão e para nos deixar um exemplo de obediência, né? Que muitas vezes nós temos que abandonar até o que é muito difícil para a gente, mas em obediência a quem? A Deus. Porém, Deus ele deixa muito claro em vários versículos que ele não pede filhos em sacrifícios, que ele não pede humanos, que você faça ali um sacrifício, né, de humanos para ele. Deus ele deixa isso muito claro na Bíblia. Mais para frente a gente vai ver aí outros capítulos, né, que Deus ele deixa claro que ele não faz isso, porque pode acontecer da pessoa, né, ver isso e falar, e o inimigo usar, né, e ela achar que Deus estava falando com ela e dela querer ali fazer sacrifício, sacrifício do filho, sacrifício, sei lá, de uma pessoa, de um humano, e Deus, ele não faz isso de maneira nenhuma. Tem vários versículos aqui na Bíblia, né, que Deus fala que ele não faz isso. Eu vou ler um para vocês para ficar bem explicadinho, tá? Está em Deuteronômio, é isso mesmo. Capítulo número 12, 31. Esse é um dos, mas tem vários, tá, gente? Não tem só esse versículo que fala para não fazer sacrifício de filhos, não, tá? Não adorem o Senhor seu Deus da forma como outras nações adoram os deuses delas, pois realizam para eles todo tipo de atos detestáveis que o Senhor odeiam, chegam até queimar seus filhos e filhas como sacrifício a deuses. Então aqui Deus ele deixa muito claro que não pode fazer isso, tá bom? Então vamos lá, vamos agora ver se eu esqueci aqui de falar de alguma coisa que estava nesse capítulo. Deus prova Abraão, né? Pediu o filho, né? Como sacrifício para ver a fé de Abraão. Abraão obedeceu, como a gente pode ver, Abraão é um homem muito obediente. Deus reconhece e reafirma a promessa e já indica Jesus de novo, né? E o final desse capítulo fala, né, sobre os filhos do irmão de Abraão, que um dos filhos do irmão de Abraão vai ser pai de Rebeca, que futuramente vai ser a esposa de Isaac. Rebeca é filho do sobrinho de Abraão. Agora vamos ler, gente, o capítulo de número 23 de Gênesis. Deus abençoe a todos. Vamos lá. Quando Sara estava com 127 anos, morreu. Hoje, ela morreu em uma cidade chamada Kiriat Arba, hoje chamada de Hebron, na terra de Canaã. Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Depois deixou ali o corpo de sua mulher e disse aos hitistas: Tenho vivido como forasteiro e estrangeiro entre vocês. Por favor, venda-me um pedaço de terra para que eu possa dar um sepultamento digno à minha mulher. Vocês verem, olha, Abraão, gente, ele tinha dinheiro, ele tinha recursos, né? Ele poderia voltar para a cidade lá dele e comprar propriedades, fazer coisas. Só que Abraão, ele não voltava. Ele estava num lugar como estrangeiro, mesmo sendo rico, em obediência, porque Deus mandou ele ficar ali, né? Os hitistas responderam a Abraão: Ouça-nos, o Senhor é um príncipe honrado em nosso meio. Você vê, ele era um estrangeiro, mas ele era uma pessoa honrada.
né? Ele tinha honraria, ele tinha respeito ali, né? Escolha o melhor dos nossos túmulos e nele sepulte sua mulher. Nenhum de nós se recusará a dar ao Senhor o local da sepultura. Abraão curvou-se diante dos hitistas e disse: Vistos que estão dispostos a me dar o local da sepultura, faça a gentileza de pedir a Efron, filho de Zoar, que me permita comprar sua caverna em Macpela, na fronteira do seu campo. Ele me venderá a terra pelo preço que vocês considerarem justo. Aqui a gente vê que dinheiro não era problema, né, para Abraão, e que ele tinha honraria, que eles queriam dar aquele túmulo, mas Abraão ele queria comprar. E assim terei uma sepultura permanente para minha família. Efron estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão enquanto os demais ouviam, pronunciando-se publicamente diante dos hitistas que se reunia à porta da cidade. Não, meu senhor, disse ele a Abraão, ouça-me, eu lhe dou o campo e a caverna. Olha só, eles não queriam nem vender, né? Deus, na verdade, Deus, ele já tinha dado tudo aquilo para Abraão. Já era profético, já era de Abraão, né? Então as pessoas não queriam nem vender para Abraão. Vá e sepulte a sua falecida. Abraão se curvou outra vez diante do povo daquela terra e respondeu a Efron, enquanto todos ouviam: Ouçam-me, por favor, eu os comprarei de você. Deixe-me pagar o preço justo pelo campo, para que eu possa sepultar ali minha falecida. Efron respondeu a Abraão: Meu senhor, ouça-me, a propriedade vale 400 peças de prata. Mas o que é isso entre amigos? Vai, sepulte sua falecida. Abraão concordou com o preço e pagou a quantia a Efron e sugeriu 400 peças de prata pesada de acordo com o padrão do mercado, e os hitistas testemunharam a transação. Então ali Abraão ele marcou a sua propriedade. Ele fez questão de pagar e que se tivesse ali testemunhas. Assim Abraão comprou o pedaço da terra permanente a Efron, em Macpela, perto de Manre. A propriedade incluía o campo, a caverna e todas as árvores ao redor. Foi transferida a Abraão como sua propriedade permanente na presença dos anciões hitistas à porta da cidade. Então Abraão sepultou Sara, sua mulher, em Canaã, na caverna de Macpela, perto de Manre, também chamado de Hebron, hoje em dia. O campo e a caverna foram transferidos dos hitistas para Abraão como sepultura permanente. E olha só como a Bíblia fala permanente. Foi transferido para Abraão permanente. E esse túmulo, ele existe até hoje. Ele existe há mais de 2000 anos. E é um local aonde está os patriarcas, né, da Bíblia, onde estão os túmulos desses patriarcas. Olha que forte. E a Bíblia, quanto tempo já não faz que o livro de Gênesis foi escrito? Muito tempo. Muito tempo esse livro foi escrito. E teve um homem que depois, antes de Jesus nascer, construiu um prédio, um edifício para marcar isso, aonde está escrito num livro que seria permanente. Olha que forte, né? Como Deus é poderoso. E como pode ainda existir pessoas, né, que fica contra Deus, fica contra a Bíblia, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, né? Existia um homem, o nome dele era Herodes o Grande.
né? Foi um homem que foi um grande construtor, ele teve muitas honrarias aqui nesse mundo. Isso a Bíblia mostra também. Olha como a Bíblia ela fala com a gente. Olha o nome do moço, o grande, né? E realmente ele foi muito grande aqui nesse mundo. Ele construiu muitas coisas. Ele foi um grande líder, né? Mas uma pessoa muito polêmica também, que fez muitas coisas ruins, inclusive matou até uma de suas esposas. Então, como será que não está a alma desse homem hoje em dia, né? Queimando, mas foi uma pessoa que fez muitas coisas. Apesar que eu não posso dizer isso, não sei, não posso julgar, Deus que me perdoe até por eu ter falado isso, mas como que a Bíblia deixa colocado, né? Se a gente for parar para refletir. Tantas pessoas nesse mundo que são apegadas a coisas, fazem coisas enormes, têm o coração preso em cargos, por exemplo, esse moço ele tinha, ele que construiu esse edifício, mesmo ele sendo uma pessoa que fez muitas coisas maldosas, né, que fez muitas coisas ruins, ele era uma pessoa estratégica e ele sabia que ele fazendo esse memorial mesmo antes de Jesus nascer, né, que ele fez isso antes de Jesus nascer, ele sabia que ele teria muito prestígio entre os judeus e ele fez. Então, aonde está o túmulo de Sara, aonde Abraão também está, aonde Isaac, Rebeca foram ali, né, os túmulos onde são esses túmulos existe até hoje, tá bom? Se você pesquisar aí no Google túmulo dos patriarcas, você vai ver fotos, né? Se você quiser um dia, se você tiver recursos e for, né, viajar para esse lugar, ele existe até hoje. E no livro a gente vê sepultura permanente. A Bíblia fala que Abraão comprou e que seria permanente e existe até hoje. É muito forte, né, gente? Então, assim, deixa eu ver se eu esqueci aqui de falar alguma coisa. Bom, Sara morreu com 127 anos. A idade aqui, ela já foi, né, reduzindo, o tempo de vida das pessoas foi reduzindo, assim como disse o Senhor. Abraão, ele tinha reconhecimento na cidade. Você vê que aquela cidade, mesmo sem aquelas pessoas, aqueles príncipes, aqueles reis saberem, ela já era tão de Abraão, ela já era de Abraão. As pessoas não queriam nem vender, né? Mas Abraão, ele fez questão de comprar. Bom, existe até hoje lá, né? O memorial não, é um prédio, né? Existe até hoje. E Herodes, gente, que construiu, né, esse prédio, ele foi o mesmo que fez a perseguição de Jesus quando Jesus nasceu, né? Foi ele quem perseguiu também Jesus. Então há muitas histórias sobre Herodes. Realmente aqui nesse mundo ele foi, né? Ele foi um grande construtor. Ele, de certa forma, Deus ele usa até o que é mal para o bem, né? Essa é a verdade. Então, eu vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. Amém, glória a Deus, bom dia. Bom, gente, mulher tá cedo, já tá em live, já estamos quase a 1h30 aqui, né? Pode ler o Salmo 23. Olha, tem um vídeo aqui do Salmo 23, tá bom? Gravadinho. Mas eu vou finalizar, vou fazer assim, eu vou finalizar a live com um Salmo 23, tá bom? E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal. Vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar
pelo escuro, vale da morte, não terei medo, pois tu estás comigo, ao meu lado. Tua vara, teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. Meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais essa live. Senhor, toca no coração de cada pessoa, que haja transformação, arrependimento e vida nova com o Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, gente, tenham todos um bom dia, tá bom? Sejam todos abençoados e amanhã tem mais uma live dando continuidade aqui ao livro de Gênesis. Fiquem todos com Deus e até mais tarde, até amanhã, na verdade, né? Tchau, tchau.